Então, pessoal, essa é a lista que vocês me pediram para gravar. Uma lista coringa com exercícios sorteados. Já vou deixando de antemão que não vai ter muita edição, porque tem pouco tempo para editar, para mostrar para vocês. Então, provavelmente vocês vão ver só cortando aqui, no pausar e etc. Porque eu não vou estar editando muito para conseguir dar isso aqui quanto antes para vocês. Bom, eu espero que esteja dando para ver direitinho. Eu estou usando a caneta vermelha porque é mais forte. Esse quadro aqui é de vidro, então não é muito bom. Tem até uns reflexos ali. Eu espero que esteja dando para ver. Mas bom, aqui já vou informar para vocês. Eu espero que quem faça esse que tem dificuldade vá anotando no seu caderno. Aqui é um resistor de 2 ohms, aqui de 15 ohms, aqui de 4 ohms, aqui de 6 ohms, aqui de 10 ohms, aqui de 20 ohms, 12 ohms aqui e por último 4 ohms. Essa é a lista 7, exercício número 12 e é a subdivisão T, certo? Para quem estiver aí querendo ver, lista 7, exercício número 12, subdivisão T. Ok? O que eu quero que você enxergue aqui? Associação de resistores, paralelo e série. Vocês têm que observar quando pegam um exercício para fazer se a associação ela vai estar em paralelo ou série. E é muito importante. Sério, assim, quando eu fazia no tempo, enquanto eu vi gente errando, por não redesenhar o exercício, é só redesenhar que as coisas se esclarecem na mente de vocês, entendeu? Porque, por exemplo, eu olhando aqui assim, eu não vou saber dizer para vocês se está em série, está em paralelo, entendem? Então, tipo, tem que ir por partes, não adianta, não tem como fugir disso. Então, aqui eu vou fazer para vocês o seguinte, ó. Aqui, ó. Isso aqui vai estar em série, certo? Porque olha aqui, esse aqui está em continuação com esse, ó. Não tem nada no meio deles intervindo, está em continuação com o outro. Então, numa associação em série, qual é a fórmula que vocês têm? É que a resistência equivalente, vou botar aqui do ladinho, resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R, e assim vai, né? Essa é a fórmula que vocês têm para resistência equivalente. Beleza, então aqui ó, a gente vai calcular 4 mais 6, que vai dar 10 ohms, certo? Então aqui vocês agora vão redesenhar, certo? Eu vou só mostrar aqui ó, como eu vou fazer. Aqui no meu caderno tem como eu fui fazendo, ó. Eu fiz ó, exemplo, ó, eu fui tirando cada vez mais resistores até chegar na resistência equivalente. Vou mostrar aqui para vocês como é que faz, ó. Desenhou isso aqui, agora vamos supor que vamos fazer o próximo desenho para vocês. Certo? Ó, eu desenharia aqui, ó. Foi a mesma coisa que eu fiz no meu caderno, tá? Ó, a mesma coisa que eu fiz no meu caderno. Ficaria aqui 10. Ó. E aqui ficou novamente a associação que a gente tem. Agora com esse resistor equivalente a 10, porque ele já foi associado com outro em série. Agora aqui o que nós temos? Certo? A gente tem esse resistor aqui, ó, de 10 em paralelo com esse outro resistor de 10. Certo? Então esses aqui, ó, esses aqui, eles vão estar em paralelo. Eles estando em paralelo, novamente falando, tem que desenhar isso aqui, ó. Eu estou só colocando porque no quadro é mais fácil. Mas na prova de vocês, no exercício que vocês forem fazer, redesenhem quantas vezes for necessário, porque senão vai ser questão perdida, sabe? Tem como fazer direto? Tem. É muito mais difícil, não vale a pena, entendeu? Então aqui, ó, eu vou botar primeiro aqui a fórmula da resistência equivalente em paralelo, que é 1 sobre REC, resistência equivalente, né? Igual a 1 R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R infinito, certo? Essa é a resistência equivalente da associação em paralelo. Temos aqui então 10 ohms de um lado, 10 ohms do outro. Dá para fazer na calculadora direto, que é botando na menos 1. Eu vou até tentar mostrar aqui para vocês como é que fica. Ó, não sei se vai pegar, eu vou tentar mostrar, ó. Que eu vou botar 10 ali em cima aparecendo, ó, 10. Aí vocês vão clicar nisso aqui, ó. Novamente, eu peço desculpa pelo jeito atrapalhado,
mas é o que temos. Vocês vão clicar nesse aqui, ó. Deixa eu tentar focar. Cadê minha câmera aqui? Não sei se eu vou conseguir focar. Esse aqui, ó. X na menos 1. Que isso é a mesma coisa que 1 sobre 10, entendeu? Esse menos 1 serve para botar isso. Mais, né? Mais 10, novamente. Na menos 1 também. Isso igual, me deu o valor de 1. Só que isso também vai na menos 1, certo? O resultado também é na menos 1. Perdão, 10 na menos 1 mais 10 na menos 1. Ó, perdão, tinha feito errado. 10 na menos 1 mais 10 na menos 1 vai dar igual a 0,2. Isso na menos 1 vai ser igual a 5, certo? Isso tudo vai ser igual a 5. Então, novamente, partindo para lá e redesenhando, certo? Aí aqui agora, ó, eu posso apagar esse aqui, ou esse aqui, tanto faz, para redesenhar. Ó, redesenhei aqui. E aqui vai dar 5 ohms, certo? Bom, agora, tendo esse aqui, esses 5 ohms, esse aqui vai estar em série com esse. Olha só, eles têm o mesmo caminho. Isso, para quem foi na aula do laboratório que teve, que a gente fez associações em série, associações em paralelo, é muito importante vocês visualizarem, olha. Porque lembra que eu expliquei para vocês lá na aula que a associação em série é como se fosse assim, ó. Vocês vão ter dois resistores, certo? Vai aqui uma perninha de um, aqui uma perninha de outro, perninha de um, perninha de outro. Eles vão estar assim, ó, em série, certo? Essas perninhas deles aqui não tem nada a ver uma com a outra. Em paralelo, as suas duas perninhas vão estar assim, ó, certo? Se tocando. Imagina que essas aqui estão se tocando. Isso aqui é em paralelo, isso aqui é em série, correto? Então aqui, ó, pensa, tem uma perninha aqui, ó, individual, e aqui, ó, eles estão em série e eles vão estar em série um com o outro, entenderam? Então, aqui vai ser 15 mais 5, que vai dar 20, né? Usando a equação de resistência em série, certo? Eu só vou apagar aqui. Vai dar 20, né? Como a gente calculou. 20 ohms. Certo? Agora em paralelo com o que eu falei para vocês. Imagina, um resistor aqui e um resistor aqui. Isso aqui é série. Os dois resistores assim é paralelo. E aqui nada mais é que dois resistores assim, ó. Imagine agora um resistor físico mesmo, aquele que vocês usaram lá na aula de laboratório de vocês, que tem duas perninhas. Imagina como se fosse eles aqui, entendeu? Ó, tu pega um aqui, esse outro está aqui, eles estão no mesmo terminal, ó. Lembrem daqueles furinhos que tinha na placa porta-board? Cada placa porta-board tinha uma fileirinha com 5 furinhos, lembra daquilo que a gente trabalhou em aula? Então, ó, imagina que isso aqui é um furinho, ó. Isso aqui é um furinho, isso aqui é outro furinho. Aqui vai uma patinha do resistor, aqui é outra patinha do resistor. Então aqui tem uma patinha desse resistor, uma patinha desse resistor. Aqui tem uma patinha desse resistor e aqui uma patinha desse resistor também. Ou seja, eles vão estar assim, certo? Então eles estão em paralelo. Eles estão em paralelo, 20. Então, novamente usando a calculadora, aquele ali na resistência equivalente, já ensinei um método de fazer para vocês que é com esse... Opa, deixa eu apagar. Com essa função aqui da calculadora, que na minha opinião é mais fácil, mas tem como fazer também de outro jeito, ó. Entre parênteses, 1 sobre 20, certo? Fecha parênteses, mais, né? Agora a gente está escrevendo exatamente essa equação aqui, ó. 1 sobre R1, que é 20, 1 sobre R2, que é 20 também. Então, ó, 1 sobre 20 igual não, mais 1 sobre 20, fecha parênteses, igual 0,1. Isso agora a gente deveria botar 1 sobre 0,1, certo? Porque a resistência equivalente aqui também está aqui, ó, certo? Então, para a gente saber se o resultado é 1 dividido por 0,1. Então, anotou esse valor, 0,1. Vamos fazer 1 divididos por 0,1, certo? Que vai dar 10. Mas a mesma coisa é fazer isso aqui, ó, certo? 0,1 que a gente tinha, certo? Aquele resultado que eu falei para vocês aqui, ó, x a menos 1, que vai dar os mesmos 10, certo? São duas maneiras de fazer, as duas estão corretas. Eu acho que a outra
menos tempo, porque tu só aperta uma função ali na calculadora, ao invés de botar um sobre, é mais fácil. Então, ó, aqui, apaga esse aqui agora, ó, vamos apagar esse aqui, e aqui vai ficar 10, como calculamos. Ok, agora, ó, esse aqui, imagina, aqui de novo, imagina aquele quadradinho lá da placa protoboard, certo? Aí a gente vai vir aqui, ó, esse aqui e esse aqui vão estar em série, certo? 10 mais 2 vai dar 12. Já vou tirar esses dois daqui, certo? E vamos botar 2 aqui, ok? Agora esse aqui vão estar novamente em paralelo. Ó, protoboard aqui, os furinhos da protoboard. 12 mais 12 em paralelo vai dar 6. Mas novamente, fazendo o cálculo com vocês, estou fazendo bem detalhado, certo? Para vocês verem exatamente o que eu estou fazendo, ó. Vai dar 12 na menos 1 mais 12 na menos 1 igual na menos 1, 6, certo? Então, aqui vai dar 6, ó. Pode apagar esse aqui no meio. Vai dar 6 ohms, certo? Aqui deu 6 ohms. Com os 4 que sobrou lá, isso aqui está tudo em série. Vocês concordam comigo? Está tudo em série, só somar no final. 6 mais 4 vai dar resistência equivalente igual a 10 ohms, que é a resposta da 12 subdivisão T. Ok? Espero que tenham entendido. Vamos para a próxima. Então, gente, vamos aqui agora para a lista 8, tá? Exercício número 1. Estou olhando aqui no notebook, já peço desculpa porque a professora da aula do lado. Então fica um pouco de barulho. Então espero que estejam conseguindo entender de boa. Qualquer coisa, por favor, me chame no WhatsApp. Amanhã tem atendimento de noite, das 6 às 7. Se precisar de alguma coisa, tô aí. Certo? Então, ó, uma dica para vocês. Sempre anotem o que eles podem dar no exercício para vocês, certo? Eu já botei, porque eu já vi o exercício, já sei o que eles vão dar. Mas vão anotando, certo? Fazer esse exercício, ó. Uma corrente de 2 amperes. Já anota, corrente e 2 amperes. Porque tipo, tá, essa questão aqui, ela é curtinha. Às vezes te dá uma questão grande, tu já sabe o valor, você está procurando na questão de novo, entendeu? Então, ó, uma corrente de 2 amperes passa durante 1 minuto. O que isso diz? Ó, 1 minuto. A gente sempre tem que passar as unidades de medidas para a unidade internacional, né? Unidade internacional de medida. De tempo, no caso é segundo, só que ele nos deu tempo em minuto. Então temos que passar essa unidade de medida que está em minuto para segundo. 1 minuto equivale a 60 segundos. Certo? Sempre lembrar de passar as unidades para o Sistema Internacional de Medidas, ok? No resistor de 10 ohms. Certo? E ele nos pede a potência em watts e depois a potência elétrica absorvida. Bom, vamos ter a fórmula P igual a R vezes I ao quadrado. Ó, porque ele nos pede a potência, né? Temos R? Temos R. Temos I? Temos I. Só calcular a potência. P igual a 10 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vezes 10, 40. Então, P igual a 40 watts. Certo? Depois ele nos pede qual a potência elétrica absorvida. Certo? Aí agora a gente vai trabalhar com outra fórmula, que é essa aqui. Igual a P vezes T. Certo? Porque ele pede aqui, ó, a potência elétrica absorvida. Então, quanto ele absorveu? Precisa saber a potência que ele absorve, certo? A potência elétrica que ele absorve por segundo. Certo? Então, quantos segundos ele ficou exercendo essa potência aqui? Então, é exatamente isso. Igual a 40 vezes 60. Isso vai ser igual a, deixa eu ver o valor aqui, 2.400. Isso aqui é a unidade de medida disso, é joule. Joules.
certo? Nunca esqueça a unidade de medida, tá? É muito importante. Professor, não sei se o professor você desconsidera, mas muitos desconsideram, então é importante sempre ter, certo? Não é uma questão muito alarmante. Se vocês, sempre recomendo, tenha um formulário em dia, todas as formas que você vai precisar, por causa que é importante, porque eles vão colocar essas formulinhas ali e vocês só vão vendo, eles vão dar as informações para vocês e aí vocês vão ver, em qual forma isso aqui se encaixa, certo? E põe o formulário de vocês por matéria, sabe? Associação de resistores, aí eu tenho essa forma, certo? Aí essa lista aqui no caso é efeito Joule, eu tenho tais e tais formas para usar no efeito Joule. Aí vocês já sabem, certo? Vocês já vão bater o efeito Joule, tá, essa questão é efeito Joule. Pô, aí ali qual forma eu tenho quais incógnitas para botar na minha fórmula. Pô, aqui eu tenho R e tenho I, pô, já acha a potência, já mata. Aqui eu tenho, agora achei a potência calculada aqui, tenho tempo, já mato aqui também, entendeu? Eu sempre deixo as fórmulas do formulário ali certinho, bonitinho, que não tem erro, certo? Vamos para a próxima. Bom, agora exercício lista número 8 ainda, exercício número 9, diz assim, olha ali, qual a resistência de uma lâmpada incandescente de 200 volts, ó, eu vou anotar, atenção, é 200 ou 220? Vamos ver, pronto, tô vendo, exercício número 9 ali, qual a resistência de uma lâmpada incandescente de 220 volts, e 60 watts, né? Já dá potência também. 60 watts. Tá dando qual a resistência? Beleza. Então, pede o R. Já dá para calcular. Certo? Nós vamos seguir lendo. Supondo que a resistência varia um pouco com a temperatura, qual a potência dissipada quando a lâmpada é ligada a uma tomada de 127 volts? Depois ele nos dá um novo, aqui que eu vou chamar de V1, certo? Queria ver, aqui é V1, vou chamar de V1, então 127 volts. É isso? 127 volts, beleza. Olhando lá o formulário de vocês vão ver que vocês têm essa fórmula aqui, ó. P igual a V ao quadrado sobre R. Certo? Temos a potência? Temos. Temos a tensão? Temos. Então achamos a resistência. Certo? Vou botar aqui a potência igual a 60 igual a 220 ao quadrado sobre R. Está dividindo? Passa multiplicando. Aqui está multiplicando, passa dividindo, certo? Vai ficar R igual. Ficou muito junto aqui, mas nem importa, estamos aqui com pressa, tá? 220 ao quadrado divididos por 60. R vai ser, só jogar na calculadora, vai ser 806,67 ohms. Espero ter ficado na frente. Certo? Passou multiplicando aqui, depois dividindo, 806,67. Bom, agora a gente achou a resistência, que é uma coisa que ele pede. Depois ele pede qual seria a potência dissipada quando a lâmpada é ligada a uma tomada de 127 volts. Beleza. Mesma fórmula. Tenho que P é igual a 127 ao quadrado divididos por 806,67. P então vai dar igual a 20 watts. Aqui deu 19,9 alguma coisa. 20, que bate certinho ali com o nosso gabarito. Então, essa é a nossa questão número 9 da lista 8. Gente, essa questão aqui é fácil, sabe? As questões que são fáceis, não querendo desmerecer, etc. Mas o que eu digo é fácil em relação ao quê? É só ter um formulário bem feito. Vocês tendo um formulário que podem levar na hora da prova, deu, tá meia questão feita já. Vocês agora só precisam, eu entendo, essa é a parte difícil. Porque isso que eu falei, essa questão é fácil. A questão, assim ó, isso aqui pensa, fiz 2 continhas, de boa. A parte difícil é tu ler e interpretar. Eu sei, essa parte me pega muito. Só que tu tendo o formulário ali certinho,
tu treinando, fazendo exercício e treinando, tu vai te habituando com essas questões, certo? Então tu vai ter o formulário ali, pum, anota já. Primeira coisa, anota o que ele te dá. Me deu tensão, me deu potência. Pô, aí já vai começar, tá, me deu tensão, me deu potência, o que ele está pedindo, o que eu tenho aqui, qual é o que eu tenho no formulário. Então tenha um formulário organizado. Pegue um tempinho ali, 1 hora, 2 horas se for preciso, faça um formulário direitinho, passe em fórmula, etc. Porque vai ser importante. Um formulário bem feito é importantíssimo, ok? Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Não sei se o professor já assistiu a passar isso para vocês, eu espero que sim. Se não, vou tentar passar. Eu acho que ficou, a luz ficou bem ali, né, reflexo. Mas agora eu explico para vocês o que é isso aqui. Isso aqui, quando eu recebi isso, eu chamei de mandala da resistência, potência, corrente e tensão, certo? Porque aqui eu tenho todas as relações, onde se eu tiver 2, eu acho uma delas, certo? Aqui eu vou citar para vocês, caso vocês queiram copiar, eu acho válido ter isso no formulário, então copie essa mandala direitinho. Aqui eu desenhei aqui na minha cara, foi só para passar para vocês, desenhe isso no formulário de vocês, que quando tiverem isso aqui, tu já vai bater o olho nessa mandala e pensar, tá, tem alguma coisa aqui, pum, acho outra coisa, certo? Ó, começar com tensão e rodar assim, certo? Tensão, aí ó, isso aqui, no caso você vai botar V igual a isso aqui, V igual a isso aqui, V igual a isso aqui. Então a tensão é igual a raiz quadrada de P, potência, vezes resistência. Então eu vou colocar V igual a raiz quadrada de P vezes R. Pô, te deram P, te deram R, tu vai ter então que P, raiz quadrada de P vezes a resistência, vai te dar a tensão, certo? Aqui é V igual a P sobre I. Então P, potência dividido por corrente, vai te dar a tensão. E aqui, a famosa lei de Ohm, né? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Para a resistência, vai ter que R é igual a potência divididos por corrente ao quadrado, é importante o quadrado, certo? Não esqueçam nada que está aqui. R, resistência, é igual a tensão ao quadrado sobre potência, certo? Depois temos que resistência também é igual a tensão sobre corrente, R igual a tensão sobre corrente, divididos por corrente. Depois agora vamos para a corrente elétrica. Corrente é igual, essa aqui é mais difícil, eu vou anotar. Corrente é igual a raiz quadrada de tudo isso, raiz quadrada de P divididos por R, certo? Então, P divididos por R, raiz quadrada disso vai me dar a minha corrente, certo? Corrente é igual a potência divididos pela tensão. E também corrente é igual a tensão divididos pela resistência, ok? Agora indo para a potência, para finalizar aqui, temos que potência é igual a tensão ao quadrado sobre R, sobre resistência, que foi a forma que eu usei na questão número 9, agora a gente vai para 10 depois dessa explicação aqui. Temos também que potência é igual a R vezes I ao quadrado, então potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. E temos também que potência é igual a tensão vezes corrente, certo? Essas aqui são todas as relações que tu vai poder usar entre cada uma dessas potência, corrente, tensão e resistência, certo? Então pega teu questionário, não, teu formulário ali, pega no finalzinho dele ali, anota que se cair alguma coisa dessas aqui, tu já tem todas as relações. Então é só jogar ali que tu já sabe qualquer um desses 4. Potência, corrente, tensão e resistência. Essa mandala aqui, mamão com açúcar, certo? Então vamos fazer a questão número 10 agora, depois dessa mandala. Anota aí, hein? Bom, questão número 10 agora, da lista 8 ainda, diz assim: duas lâmpadas L1 e L2 são associadas em paralelo. Ok. No bulbo da lâmpada 1 está escrito 60 watts, 120 volts. Vamos anotar. L1 é quanto? 60 watts de potência e cadê ali? 120 volts. Beleza, está aparecendo ali? Está aparecendo, ok. L2 é 100 watts e 220 volts.
Letra A, determine a resistência equivalente. E letra B, se for ligados em 220, o que acontece? Bom, vamos fazer então aqui essa associação, né? Ó. Certo? Vamos chamar essa aqui de L1 e essa aqui de L2. Aqui é 60, 120. Aqui é 100, 220 volts. Certo? Primeiro pede a resistência equivalente. Estão ligados em paralelo. Ou seja, vamos ter que achar a resistência de L1 e a resistência de L2. Aqui ele nos deu o quê? Nos deu potência e tensão. Usando aquela mandala que eu expliquei agora anteriormente, o que a gente tem com isso? A gente tem que R é igual a, a tensão ao quadrado divididos por P. Opa, não é um R, é P. Certo? Então, temos que R vai ser igual a tensão ao quadrado divididos por P. Vamos fazer isso para as duas, certo? R é igual a primeira tensão, 120 ao quadrado divididos por P, que é 60. Certo? Aqui R vai dar igual a 240. 240 ohms. Depois, aqui do lado, vamos botar, ó, vou chamar de R1, né, da lâmpada 1, e aqui R2 da lâmpada 2. Vai ser a mesma coisa. Tensão ao quadrado dividido por potência. Opa, fiz um pi aqui. Por potência. Então, R é igual, agora a tensão é 220 ao quadrado divididos por 100. Nosso R vai dar 484. 484 ohms. Certo? Eles estão em paralelo. Então tem que fazer o quê? Tem que ir lá, pegar a calculadora e botar como eu expliquei já nos outros exercícios. Ó, vamos fazer aqui juntos. 240 na menos 1 mais 484 na menos 1 igual na menos 1, 160,44. Foi o que eu achei aqui. Essa é a resposta? 160,4. 44,4, mesma coisa. Então, deu certo. Bateu. Ok. Mas ele também perguntou para nós: se fossem ligadas em 220, o que acontece? Bom, para explicar isso para vocês, eu vou apagar aqui, certo? E vou desenhar assim, ó. Aqui eu botei um gerador, vai me oferecer uma tensão de 220 volts, certo? Está me oferecendo uma tensão de 220 volts. O que eu sei da associação de resistores em paralelo? O que eu sei? Eu sei que a corrente se divide, certo? Vai vir uma corrente aqui, I1, ela vai se dividir aqui em I2 e I3, certo? Mas também sei que a tensão é igual, certo? Então, para a tensão é igual, a corrente é diferente. Se eu ligar 120 numa tensão de 220, a lâmpada 1 vai queimar, certo? A lâmpada 2 não, porque ela suporta essa carga de boa, vai suportar essa tensão de boa e não vai queimar. Então L1 queima e L2 segue funcionando perfeitamente. Então essa é a resposta da letra B, ok? Para a próxima. Bom, questão 9 agora aqui, tá? Lista de geradores e receptores. Questão 9 não, perdão, questão 4, lista 9. Perdão pelo erro.
e diz assim, ó, o gráfico abaixo representa a curva característica de um gerador. Determine A, sua FEM, B, então, ó, eu vou anotar o que ele quer, que é a FEM, certo? Ele vai querer sua resistência interna, certo? Resistência interna é representada pelo R minúsculo, tá? Resistência externa é o R maiúsculo, a gente está acostumado a usar. A DTP, certo? A diferença de potencial, então ele vai querer o nosso VAB. Cadê? A DTP entre seus terminais para corrente igual a 3 amperes. Então vou botar aqui, para isso a gente tem uma corrente de 3 amperes. E nos dá a corrente de curto-circuito. E nos pede a corrente de curto-circuito. Então ele quer saber a nossa ICC. E também nos pede a potência útil quando igual a 2 amperes. Então ele quer o P útil. E P útil igual a 2 quando for 2 amperes. Você acha que está gravando? Está gravando, ok? Então é isso que ele quer saber. Com o gráfico, o que a gente tem um gráfico, certo? A gente precisa saber analisar um gráfico, ok? Esse gráfico diz o que aqui, ó? Sempre aqui no topo, ó, esse aqui no topo, aqui, ó, esse valor aqui, ó, vai nos dar a nossa FEM, certo? Porque a FEM é o nosso valor inicial, certo? O nosso valor máximo ali é a nossa FEM. Depois ele vai diminuindo, certo? Conforme passa. Então aqui, ó, isso aqui, esses 35 aqui já é a nossa FEM. Então a primeira resposta a gente já tem, certo? Que aqui é 35 volts. Então quando tiver essa questão de gráfico assim, tiver isso aqui, sabe que essa aqui, ó, se tiver aqui em cima aqui, ó, ou começar aqui, independente de onde começar, esse valor aqui vai ser a nossa FEM. Outra coisa interessante de saber de gráfico, essa corrente aqui, ó, que está entre o eixo, esse eixo aqui, né, o eixo X, que a gente chama X e Y, né, entre o eixo X, esses 5 amperes aqui, é chamada de corrente de curto-circuito, certo? Então essa resposta aqui, a gente também já tem 5 amperes, certo? Então, ó, só olhando para o gráfico a gente já tem duas respostas, a nossa FEM e a nossa corrente de curto-circuito, certo? Com isso, tendo a nossa FEM e a nossa corrente de curto-circuito, a gente consegue calcular a resistência interna, certo? Porque a gente tem essa fórmula aqui, ó, que corrente de curto-circuito é igual a FEM sobre resistência interna, certo? Vamos substituir. Isso aqui é 5, nossa FEM é 35 e o nosso R a gente não tem. Passa multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar aqui R é igual a 35 divididos por 5. Logo R igual a 7 ohms. Certo? Achamos mais uma resposta aqui, ó. Aqui vai ser 7 ohms. Ok? Depois ele nos pergunta qual o nosso VAB quando a corrente for 3 amperes. Já deixa avisado, a resposta do gabarito está errada, correto? Ali eles estão dizendo que nos dá 14 volts. Fiz essa questão, quebrei a cabeça fazendo, porque eu fiz várias e várias vezes, de alguns jeitos diferentes, e não chegaram no resultado, até constatar, conversar com o professor, realmente está errado. Certo? Então, ó, vamos fazer aqui. Ok? Ó, fazendo aqui, a gente tem o que, ó? VAB, certo? Ó, VAB. Eu espero de verdade, ó, se vocês ainda não tiver o formulário, eu peço que pausem e façam o formulário inteiro, certo? Se não tiver formulário, se quiserem ajuda o formulário, me chame, se tem WhatsApp, se tem grupo dos atendimentos ali, me chame, eu mando meus formulários do ano passado, se quiserem copiar, se quiserem isso, se quiserem aquilo, tudo bem, mas primeiro tentem fazer, tentem entender para vocês já saberem onde é que está as fórmulas de vocês no formulário, porque eu passar o formulário para vocês vai ser bom? Vai, vocês vão ter ali todas as fórmulas que vocês vão precisar.
Só que o bom é montar o próprio formulário, certo? Porque montando o próprio formulário, vocês vão ter ali onde estão as questões, vocês já vão estar acabando, querendo ou não, estudando um pouco a matéria, sabendo as questões ali. O meu formulário vai servir justamente como uma base. Falta tal equação no meu formulário, falta tal equação no meu formulário, ou não, tá tudo certinho, beleza? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou mandar para vocês o formulário sem problemas nenhum, só tentem fazer o próprio formulário de vocês, ok? Bom, tendo aqui então essa forma, VAB é igual a resistência interna vezes corrente, certo? Vamos então ter que VAB é igual a resistência interna, a gente calculou que é 7, vezes a corrente que é 3. VAB é igual a 21 volts. Como disse, a questão está errada no gabarito, o gabarito está dizendo que é 14. Acho que eles confundiram e botaram essa corrente aqui, porque depois eles dão as correntes de 2 amperes, né? Mas aqui é 13, então a resposta é 21 volts mesmo. Certo? Então já temos aqui, ó, que a nossa corrente é 21 volts quando for 3 amperes. Ok? Então, e depois eles nos pedem, por último, a potência útil. Temos a fórmula da potência útil também. Potência útil, não dê bola para a letra, por favor, pelo amor de Deus, que essa letra é horrível, é igual a B vezes I. Certo? Nos dá a corrente para 2 amperes. Então, a nossa potência útil, certo? Vamos ter agora aqui 21 volts. A gente calculou vezes 2 amperes, certo? Não esqueça que isso aqui é a nossa FEM, certo? Esse aqui é a nossa tensão que a gente acabou de calcular ali, certo? Então, vai dar potência útil é igual a 21 vezes 2, vai dar 42 watts, que vai bater exato no gabarito. Pensa, se a gente tivesse usado 14 aqui, 14 mais 14 daria 28, e daria ou essa questão estaria errada ou a outra. Eu acredito que seja erro na outra questão, na letra... Qual é a letra? Na letra C, que eles perguntam no EDP, certo? Então, bom, questão número 4, finalizada. Para a próxima. Bom, lista 10 agora aqui, não, lista 9 ainda, qual exercício? Lista 9, exercício 8. Exercício 8, ok? Diz o seguinte, já fiz o desenho no quadro, já. Sabendo que o galvanômetro G não indica passagem de corrente elétrica, isso é muito importante, agora eu explico por quê. Determine o valor de R, a leitura no amperímetro e nos voltímetros V1 e V2. Certo? Nesse sentido, notar que aqui é V1 e aqui é V2. Certo? Por que isso aqui? Ó? Esse aqui é o ponto chave dessa questão. Bom, quando temos isso aqui, ó, um galvanômetro ligado no meio de um resistor em paralelo aqui, né, dessa associação, desculpa a dicção, dessa associação, temos o que? Temos que esse valor aqui, vezes esse valor aqui, é igual a esse valor aqui, vezes esse valor aqui, certo? Então aqui, para não ter corrente elétrica aqui, a gente tem que obedecer o seguinte, que 15 vezes 30 é igual a 10 vezes R, certo? Então, para aqui não ter corrente, isso aqui precisa ser obedecido, certo? Esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse, obrigatoriamente, certo? Então, aqui a gente tem essa equação, é só resolver para achar o R, certo? Vamos multiplicar esse e depois passar esse dividindo, certo? Aqui vai dar, vou botar o valor total, que vai ser R igual a 45 ohms,
certo? Multipliquei aqui, passei isso dividindo, achei 45 ohms. Já vou até tirar o REG daqui e usar 45 no lugar, certo? Então, isso que vocês precisam saber. A partir do momento que, ó, aqui está dizendo não passa corrente elétrica, se não passa, se tem essa exceção e não passa, isso é tem até o nome, é ponte de Wheatstone, não me recordo o nome, mas tem um nome específico para isso, e não passa corrente elétrica aqui, ok? Então, vai ser 10 vezes 45 é igual a 15 vezes 30. Qualquer valor aqui que desobedecesse essa relação, teria passagem de corrente elétrica aqui. E ele me afirma na questão, no galvanômetro não passa corrente elétrica. Então, essa relação aqui é obrigatória. Então, 15 vezes 30 é igual a 10 vezes R, obrigatoriamente. Ok? Beleza. Então, achamos 45. Com isso, agora a gente precisa saber a corrente e a tensão. O que foi que eu fiz aqui? Vamos ver. 120 vezes, tá. Eu fiz a associação, certo? Tá em série, 10 em série com 30 e 15 em série com 45. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar, vou botar simples aqui do lado. 10 mais 30, 40, em paralelo com 45 mais 15, vai ficar 50, 60. Certo? Isso vai dar uma resistência de, deixa eu ver aqui, 40 menos 1 mais 60 menos 1, igual a 24. Certo? Então, vamos ter uma resistência equivalente aqui de 24 ohms, certo? 24 ohms. Ó, agora sabendo que a gente tem uma resistência de 24 e a gente tem uma tensão de 120, a gente faz a fórmula V igual a R vezes I, certo? Aqui é 120 igual a resistência de hoje achar que é 24 vezes I, que é o que a gente quer saber. E então vai ser 120 divididos por 24. E vai ficar no valor de 5 amperes. Opa, que 5 bem feio, pelo amor de Deus. Deixa eu tirar isso. 5 amperes. Ok? Temos então a nossa corrente. Certo? Com isso, vamos fazer o quê? Temos aqui a nossa corrente. A gente sabe que a tensão é a mesma para os dois, certo? Então, ó, aqui a gente vai saber que nesse resistor de 60, no caso da associação inteira aqui, ó, desse ponto a esse ponto, é 120. Só que aqui a resistência é diferente, nesse para esse. Então, a leitura desse resistor aqui vai ser diferente dessa. A soma delas duas vai dar 120. Mas elas duas são diferentes, porque ó, a associação em série. A associação em série, o que tem igual? A corrente é igual, a tensão é diferente. Em paralelo, a tensão é igual e a corrente é diferente, certo? Então aqui a gente vai ter a tensão para os dois, aqui no caso 120 e 120. Então vamos achar a corrente de cada uma. Porque achando a corrente que passa aqui e a corrente que passa aqui, como eu disse, em série, a corrente que passa é a mesma. Então, sabendo essa corrente aqui, ó, vamos chamar aqui só hipoteticamente de 1, vai ser essa mesma corrente que vai transitar aqui, ó, certo? E essa corrente vai passar por esse e por esse, certo? Porque a corrente em série é a mesma, ok? Então, vamos calcular aqui, ó, vou apagar, certo? Vamos ter, então, para achar essa tensão, vamos ter ó, V igual a R vezes I, V igual a R vezes I, certo? Para achar a nossa corrente em cada ramo, aqui eu já achei a corrente do amperímetro, a corrente total, foi isso que eu fiz aqui, ó. Aqui é a corrente total do amperímetro, certo? Vou até ligar aqui.
Então, agora, ó, V, minha tensão é a mesma dos dois, 120, igual a resistência equivalente 60. Vou fazer ali no ramo de baixo primeiro, vezes I. E vai dar igual 120 dividido por 60. Dividido por 60. Isso vai ser igual a 2 amperes. Certo? Para o de cima, eu não preciso nem calcular. Certo? Eu não preciso nem calcular por quê? Eu sei que a resistência total a corrente total é 5 e achei que a corrente aqui é 2. 5 menos 2, então a corrente vai ser 3. Certo? Porque essa corrente aqui é total. Se aqui tem 2, logo aqui em cima vai ter 3. Né? Outra coisa que eu quero que vocês notem. Aqui, ó, 60 ohms. Aqui 40. Aqui passa 2 amperes. Aqui passa 3. Certo? Por que isso? Porque a resistência é inversamente proporcional à corrente elétrica. Então, quanto maior a nossa resistência, menor a nossa corrente. Ó, aqui tem 60, uma resistência elétrica maior, vai ter uma corrente menor. Aqui tem uma resistência menor, logo uma corrente maior. Ok? Só para observação mesmo, para vocês já ficarem com isso em mente. Ó, tá, então é assim que faz, então assim que acontece. É isso aí, certo? Então, a gente tem aqui, ó, passando 2 amperes e a gente tem aqui passando 3 amperes. Certo? Com isso, a gente vai ter o quê? A gente vai conseguir achar a tensão em cada um dos resistores, certo? Porque se a gente tem novamente a mesma fórmula, V igual a R vezes I. Temos a resistência, temos a corrente. Então, V igual a R, que é 15, vezes 2. Certo? Então, V vai ser igual a 30 volts. É o que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que daqui aqui tem que ter 120? Ele não pede aqui na questão para calcular a tensão do 45 ohms. Lembra a questão de 45 ohms? Só que a gente poderia calcular. Nem precisaria, na verdade, porque vai ser 120 menos 30, que vai dar 90. Mas, vamos botar aqui, ó, para vocês verem na prática que realmente é isso, ó. V é igual a resistência, que é 45, vezes 2. Certo? 45 vezes 45 vai dar 90 volts. Certo? Então, achando a tensão de um desses caras, você sabe automaticamente a do outro. Ok? E agora a tensão lá em cima. Certo? Opa! Se usando a mesma fórmula. Ok? Temos que V é igual a 10 vezes 3. V igual a 30 volts também. Ok? E, como eu disse, tem que bater 120 no final. É só usar R 30 vezes I, que é 3. 30 vezes 3, 90. 90 mais 30, 120, que é o que eu estava falando para vocês. Então, aqui achamos tudo já. Achamos a tensão do V2, a tensão do V1, achamos o R e achamos a corrente do amperímetro. Questão finalizada. Mostrei esse macetinho para vocês entenderem. Eu espero que dê para ver aqui exatamente como é que tá. Eu acho que está bem ruinzinho ali de enxergar. Mas vamos anotando no caderno de vocês como é que vai ser o desenrolar das questões. Que assim vai ser melhor, vocês não se perdem, eu não me perco e fica tudo show de bola. Vocês também pediram a questão 9, né? Vou fazer aqui a questão 9 para vocês então. Não vou nem pausar o vídeo, vou só apagar. Vamos ler juntos o que pede a questão 9. Ok? Lista 9 ainda, questão 9. Vamos ver. Questão 9. Ok. No circuito indicado, G é um gerador ideal de FEM igual a 30 volts. O que é um gerador ideal? O gerador ideal não tem resistência interna. Sabe aquele rezinho minúsculo? Não tem. É um ideal. Obviamente não existe, porque o próprio já diz, é ideal. E FEM igual a 30 volts. No circuito indicado G é um gerador ideal de FEM igual a 30 volts e F é um fusível de 5 amperes. F1 é um fusível igual a 5 amperes. F2 e F3 são fusíveis de 3 amperes. Liga-se a chave C. Quais fusíveis queimarão? Bom,
vamos desenhar essa bagunça. Vou dar um pause aqui, desenhar e volto. Bom, desenhei aqui para vocês, certo? Até botei um spoiler aqui no quadro que eu estava calculando. Vou ler aqui com vocês, porque como tem reflexo, pode ficar meio ruim. Aqui temos o gerador G, 30 volts, certo? Aqui a chave C aberta, F1, certo? Aqui temos um resistor de 3 amperes, aqui temos F2, que com resistor de 4 amperes, e aqui F3 com resistor de 12 amperes. Nessa questão temos que fazer o quê? Bom, temos a tensão, 30 volts. Queremos a corrente elétrica, né, para saber quais fusíveis vão queimar. Temos as resistências, vamos fazer a resistência equivalente, para conseguir assim, através da equação V igual a R vezes I, achar o restante. Aqui está em paralelo. 4 na menos 1 mais 12 na menos 1 vai dar 3 ohms. Certo? Calculem aí que vai dar 3 ohms. Tem que dar 3 ohms essa resistência aqui. 3 ohms mais 3 ohms, porque aqui vai estar em série, vai dar 6 ohms de resistência equivalente. Aí é o que eu tinha falado que tinha andado aqui do lado, 6 ohms. Temos a tensão, que é 30, e temos a resistência, que é 6, vezes a nossa corrente. Então, vamos ter que corrente é igual a 30 divididos por 6. Me perdoem os números, perdoem a letra, porque eu sou horrível, ainda mais com essas canetas horríveis que o IFE fornece. Então, vamos ter que 30 divididos por 6 vai ser igual a uma corrente elétrica de 5 amperes. Ok? Ele nos dá que F1 é um fusível de 5 amperes. Então, aqui é 5 amperes. Ele nos dá que F2 e F3 são de 3 amperes. Então, aqui é 3 amperes e aqui é 3 amperes. Bom, a gente sabe que a resistência total é essa, certo? A resistência total é aquela lá, 6 volts, e que a corrente total é 5 amperes. A resistência total é aqui 6 ohms e a nossa corrente total é aqui 5 amperes. Ok? Então, ó, vai vir uma corrente aqui, deixa eu jogar. Vai vir uma corrente aqui, que vai ser a nossa corrente total, vamos chamar ela de I1. Ela, quando fechar a chave, fechou a chave, ela vai passar aqui, continua sendo I1, que I1, vou chamar aqui ó, de I1 é igual a 5 amperes, vai passar no fusível de 5 amperes. 5 amperes no fusível de 5 amperes não vai queimar. Então, fusível 1 tanca de boa. Certo? Vai passar aqui o mesmo I1. Certo? Só que vai chegar aqui nesse nó e ele vai se dividir em I2 e em I3 aqui para baixo. Ok? Aqui, esse nome aqui, eu só estou denominando. Vocês podem chamar de IA, B e C, como querem. Eu chamo de 1, 2 e 3, quantas divisões vão ter, entendeu? Então, para calcular agora aqui I2 e I3, a gente calcula o quê? A gente vai precisar da resistência e da tensão para achar a corrente. A gente sabe que a corrente aqui total... a gente nem precisa calcular muito, A gente sabe que aqui total vai ser 3 ohms, 3 ohms, né? A gente calculou 4 e 12 vai dar 3 ohms. Então, V é igual a 3 vezes resistência vezes corrente, né? 5. 3 vezes 5 vai ser igual a 15 volts. Certo? Explicando o que eu fiz. A gente já tinha resistência equivalente aqui. Tendo a resistência equivalente, a gente sabe que a corrente total que percorre essa I2 mais I3 é igual a I1. Certo? I1 é igual a I2 mais I3. Por que isso? Por causa que aqui chegou I1, ela simplesmente achou um nó, se dividiu metade para baixo e metade para cima. Mas ela continua tendo o valor de 5 amperes. Ela se divide uma tensão com uma corrente para um lado e uma corrente para o outro. Ok.
Então a gente já tem aqui uma resistência equivalente e uma corrente total também. Com isso a gente acha a tensão. Ó, ficou 15 aqui porque tem mais 15 aqui, né? Porque foi o que eu falei para vocês. Em série, a tensão ela é diferente. A corrente elétrica é a mesma e a tensão ela é diferente. Então aqui tem 15 volts, aqui também vai ter 15 volts. Ok? Vocês poderiam calcular a tensão aqui e achar a tensão disso aqui? Poderiam. Só que aqui é 13, aqui é 13, então aqui vai dar 15 também. Certo? É isso. Então temos a tensão em cada um. Como eles estão em paralelo, vai ter 15 volts aqui e 15 volts aqui. Agora vamos achar a corrente desses caras. A gente vai ter aqui, ó, vamos botar, fazendo esse quadrado aqui, ó, para ficar dividido. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo muito de boa. Ok. Vamos ter então, mesma fórmula, V igual a R vezes I, tensão aqui de 15, igual a resistência, primeiro aqui, de 4, vezes I2, né, que a gente deu aqui, 2 que passa para cá, vezes I2. I2 vai ser igual a 15 divididos por 4. 15 divididos por 4 dá I2 igual a 3,75 amperes. Nosso fusível é de 3 amperes. Passou uma corrente de 3,75. Logo, esse fusível vai queimar. Então, F2 queima. Ok? Agora vamos para a próxima aqui. Temos também tensão de 15, igual resistência de 12, vezes a corrente I1, não, I3 agora que a gente determinou, né? Então temos que I3 é igual a 15 divididos por 12. 15 divididos por 12, I3 é igual a 1,25 amperes, certo? 1,25 passando no fusível de 3, passa suave, certo? Então a resposta é fusível F2 queima e os outros dois não. Bom, é isso, é muito detalhezinho, eu entendo, mas são esses pequenos detalhes de conseguir ver aqui, ó, que tem uma associação em paralelo, de saber que essa associação em paralelo vai estar em série com isso. Então, tendo a resistência equivalente, vocês vão conseguir achar a corrente total. Achando a corrente total, vocês conseguem achar a tensão aqui. Achando a tensão aqui, vocês têm a tensão aqui também. E assim vocês vão destrinchando toda essa questão. Ok? Para a próxima. Gente, só para avisar que eu não consegui fazer as últimas 3 questões da lista 10, tá? Faltou tempo para mim, já é tarde, eu tô aqui no gravando para vocês. Vou tentar ainda chegar em casa, editar o vídeo um pouco para botar para vocês aí, certo? Ainda vai ter que upar ele no canal e depende da internet, então é um monte de variável. E a prova de vocês já é sexta-feira, hoje já é quarta, que ele tem gravado esse vídeo antes, só que eu tava do lado de coisa para fazer. Tanto que eu não consegui fazer as últimas 3 questões da lista 10, que é a 1, a 2 e a 3. Eu vou tentar, eu não prometo, mas eu digo que eu vou tentar fazer elas para o atendimento de amanhã, né? Hoje é quarta-feira. Vocês vão estar vendo esse vídeo provavelmente na quinta ou na sexta. Se for sexta já é demais, se for quinta ainda dá tempo de ir no atendimento das 6 às 7. Então vão no atendimento que eu vou tentar tirar essas dúvidas de vocês aí, certo? Que faltou tempo para eu conseguir fazer essa, porque eu vi essas matérias de vocês lá em 2019, faz muito tempo. Então essa associação de geradores ali, que é a Leite Kirchhoff, Leite Max, essas coisas eu não lembro muito bem. Eu tentei fazer ali, mas não me achei muito. Essas outras questões também eu tive que dar uma estudada ali, porque cada lista que eu vou fazer com vocês eu tenho que dar uma estudada antes, aí eu refresco a memória de como é que faz e faço. Só que essas matérias são um pouco mais chatinhas, então eu tentei fazer, fiz as outras ali, algumas coisas eu lembrava, outras não, fui correndo atrás e fiz, mas faltou essa questão, essas 3 questões, certo? A 1, a 2 e a 3 da lista 10. Então,
peço desculpas já porque faltou, realmente não consegui fazer. Tenho que dar uma corrida atrás, vou amanhã ver uma videoaula que tem do professor que quando me dava psiquiatria na época que eu fazia, e vou tentar fazer para vocês. Agora já é tritarde, então vou chegar em casa, editar o vídeo, postar para vocês. Então já peço desculpas aqui, vai ficar realmente faltando essas 3 questões, mas vão no atendimento que eu vou tentar, novamente, não prometo, vou tentar fazer, resolver, nem que seja eu pedir ajuda para o professor só para resolver, mesmo que eu não entenda como é que faz. O bom é eu entender porque eu consigo explicar para vocês, né? Eu fazer uma coisa sem entender é complicado, porque eu não consigo ir lá e dizer para vocês, é assim, assim, assim que faz. Então eu gosto de entender para conseguir explicar. Mas aí qualquer coisa eu peço aí para o professor me ajudar a fazer rapidinho e dou pelo menos resolvido para vocês, entendeu? Então é isso. Agradeço a atenção de todos, peço desculpa por qualquer coisa, espero que tenham entendido, peço desculpa pela letra, peço desculpa por essa pouco tempo que a gente tem, né? Vocês já estão com a prova em cima do laço. Vamos se organizar melhor então para a questão do próximo vídeo, né? Porque eu acredito que vocês vão ter a lista 12 aí pela frente, que é eletromagnetismo. Então eu acredito que essa lista eu já vou tocar para fazer para vocês já. Eletromagnetismo para mim já é uma questão mais de boa, porque ano que vem vocês vão ter corrente alternada, depois vocês vão ter redes elétricas, máquinas elétricas, tudo isso envolve a mesma coisa. Então essa matéria eu estou com ela fresca na memória, não tem problema. Ok? Então demais é isso. Agradeço a atenção de todos. É nóis!